Olá! Hoje meu grupo irá apresentar sobre anemias corpusculares provocadas por defeitos na membrana eritrocitária e anemias corpusculares provocadas por defeitos enzimáticos. Meu grupo é composto por mim, Alana Mendes, Fernanda Carvalho, Lara Karine Mangabeira e Maria Clara Santana. A anemia corpuscular, ou anemia das células vermelhas, é um tipo de anemia em que o problema está na hemácia, ou seja, no seu tamanho, na forma ou na quantidade de hemoglobina dentro delas. Ela é classificada de acordo com o volume corpuscular médio, o VCM, que pode ser microcítica, que é a massa pequena, anormalcítica, que é o tamanho normal, mas um número reduzido, ou macrocítica, que é massas grandes. Agora, sobre as anemias corpusculares causadas por defeitos na membrana dos glóbulos vermelhos, um foco na esferocitose hereditária, que é a mais comum desse grupo. A esferocitose é uma anemia hemolítica hereditária, ou seja, uma condição em que as hemácias se rompem mais cedo do que deveriam. E normalmente, os nossos glóbulos vermelhos, eles têm aquele formato bicôncavo, que é mais achatado no centro, que facilita a passagem pelos vasos e o transporte de oxigênio. Mas na esferocitose, a mutação em genes responsáveis por proteínas da membrana, como anquirina, espectrina, banda 3 e proteína 4.2, que fazem com que essa estrutura perca a estabilidade. E com o tempo, essa hemácia vai perdendo parte da sua membrana e acaba ficando esférica. Essas células arredondadas não conseguem se deformar direito e acabam sendo presas e destruídas no baço, que levam à hemólise crônica. Os sintomas começam a aparecer ainda na infância. Os mais comuns são palidez e icterícia, que é aquele tom amarelado na pele e nos olhos, e também é comum o aumento do baço. Como é uma condição hereditária, muitas vezes há outros casos na família. Com o passar dos anos, pode surgir também a formação de cálculos biliares por causa do excesso de bilirrubina liberada durante a destruição dessas hemácias. E em crianças pequenas pode acontecer a chamada crise aplástica, que geralmente é provocada pelo vírus parvovírus B19, quando a medula óssea para de produzir temporariamente os glóbulos vermelhos. Nos exames laboratoriais, o hemograma mostra uma anemia geralmente leve ou moderada, com aumentos dos reticulócitos, que são hemácias jovens. No regaço de sangue, observamos esferócitos, células pequenas, redondas e sem aquela parte central mais clara. Um dado bem característico também é o aumento do MCHC, que é a concentração de hemoglobina dentro das células. Para confirmar o diagnóstico, existem testes específicos, como o teste da eosina 5-malemida, conhecido como teste de EMA, que é um dos mais sensíveis. No teste de EMA é detectado a diminuição da fluorescência na membrana das hemácias alteradas. Em alguns casos, pode ser feito um teste que avalia a deformabilidade das células, ou até mesmo um teste genético para identificar a mutação exata. O tratamento depende da gravidade dos sintomas. Nos casos mais leves, o acompanhamento regular e o uso do ácido fólico já são suficientes, porque o folato ajuda na produção de novas hemácias. Nos casos moderados ou graves, o tratamento mais eficaz é a retirada do baço. Como o baço ele é o principal local onde essas hemácias defeituosas são destruídas, sua remoção melhora bastante a anemia. Mas é importante lembrar que sem o baço, o paciente fica mais vulnerável a infecções. Por isso, é essencial fazer as vacinações preventivas e, em alguns casos, até usar um antibiótico profilático. Quando há cálculos na vesícula, pode ser feita também a retirada da vesícula biliar. Então, com o tratamento adequado, o prognóstico do paciente é muito bom e eles até conseguem levar uma vida totalmente normal. O mais importante é o acompanhamento médico regular e o cuidado com as vacinas e possíveis infecções. Em resumo, a esferocitose hereditária é um excelente exemplo de como alterações da proteína da membrana podem modificar completamente a forma e o funcionamento das hemácias. Mesmo sendo uma condição genética, ela tem um tratamento eficaz e tem um ótimo controle clínico quando é diagnosticado precocemente. A ovocitose hereditária é uma anemia corpuscular de origem genética que decorre de mutações em genes que codificam proteínas estruturais essenciais da membrana eritrocitária, principalmente a espectrina, alfa-beta, a proteína 4.1 e, em alguns casos, a anquirina. Essas proteínas compõem o citoesqueleto da hemácia, responsável por manter sua integridade estrutural, elasticidade e o formato bicôncavo característico.
Isso permite que o eritrócito se deforme para atravessar os capilares mais estreitos sem que haja o seu rompimento. Então, quando ocorrem alterações genéticas nessas proteínas, a rede de sustentação da membrana se torna instável. Isso compromete a sua flexibilidade e resistência. Então, como consequência, as hemácias assumem formas anormais, geralmente alongadas ou ovais, conhecidas como eliptócitos ou ovalócitos, e perdem a capacidade de retornar ao formato original após sofrerem deformação. Essa fragilidade mecânica faz com que elas sejam prematuramente destruídas no baço, onde o sistema retículo endotelial reconhece essas células anormais e as remove da circulação, resultando em uma hemólise predominantemente extravascular. O grau de hemólise e, logo, a gravidade clínica da doença depende da extensão do defeito na proteína e também da proporção de hemácias afetadas. A maioria dos casos é assintomática ou apresenta anemia hemolítica leve, mas em situações severas pode ocorrer icterícia discreta, esplenomegalia e, raramente, crises hemolíticas, desencadeadas por infecções ou então outros fatores de estresse. Quanto ao diagnóstico, ele se baseia na morfologia das hemácias observadas no esfregaço sanguíneo, que revela a presença de células elípticas típicas, podendo corresponder a mais de 25% das hemácias nos casos clássicos. Então, para confirmação, pode ser realizado o teste de fragilidade osmótica e análise de proteínas da membrana, por eletroforese, ou sequenciamento genético, que vai permitir identificar a mutação específica envolvida. Em alguns casos de maior gravidade, o tratamento pode incluir esplenectomia, o que reduz significativamente a destruição das hemácias anormais e vai melhorar o quadro hemolítico. A hemoglobinúria paroxística noturna, também chamada de HPN, é uma anemia corpuscular adquirida, ou seja, diferente das formas hereditárias, ela não é passada de pais para filhos, mas ela vai surgir ao longo da vida a partir de uma mutação somática, que ocorre em uma célula-tronco hematopoética, que é a célula que dá origem a todas as outras células do sangue, como hemácias, leucócitos e plaquetas. Essa mutação ela vai afetar o gene PIGA, localizado no cromossomo X, que tem a função de produzir uma molécula chamada âncora GPI, ou glicosilfosfadiilinositol. Essa âncora é muito importante porque vai servir como um gancho, que vai prender várias proteínas à superfície das células sanguíneas. E entre essas proteínas estão o CD55 e o CD59. Ambas vão atuar como um mecanismo de defesa natural das hemácias, protegendo elas da destruição pelo sistema complemento, que é um conjunto de proteínas do sistema imunológico que ajuda a eliminar células estranhas ou células danificadas. Quando ocorre a mutação no gene PIGA, essas proteínas não conseguem se fixar na membrana e as hemácias ficam desprotegidas. Sem o CD55 e CD59, o sistema complemento passa a reconhecer essas células como se fossem inimigas, ativando a cascata de ataque e levando à lise das hemácias, ou seja, a destruição intravascular das células vermelhas. Isso vai liberar a hemoglobina na circulação, que posteriormente é eliminada pela urina. Um fato interessante é que a destruição das hemácias ocorre com mais intensidade à noite, que é quando o pH do sangue tende a ficar um pouco mais ácido, por causa da menor ventilação, e também da retenção de gás carbônico. Esse ambiente ácido vai estimular ainda mais a ativação do sistema complemento, e aí é por isso que os pacientes com HPN costumam relatar a urina escura pela manhã por causa da presença de hemoglobina livre. Isso deu origem ao nome da doença, hemoglobinúria paroxística noturna. Clinicamente, a HPN pode se manifestar de várias formas. Os sintomas mais comuns são anemia hemolítica crônica, fadiga intensa e palidez, que são causadas pela destruição constante das hemácias. Muitos pacientes também apresentam dor abdominal e cefaleia, que é uma complicação bastante grave e característica da doença é a trombose, que pode ocorrer em locais incomuns, como veias abdominais, cerebrais ou pulmonares. E essa predisposição à formação de coágulos é um dos maiores riscos da HPN e pode ser potencialmente fatal se não for tratado adequadamente. Quanto ao diagnóstico, ele é feito principalmente por citometria de fluxo, que é um exame que analisa a presença ou ausência de proteínas na superfície das células sanguíneas. E aí, nesse caso, a ausência de CD55 e CD59 vai confirmar o diagnóstico e o uso do marcador FLAIR,
que é uma molécula fluorescente que se liga à âncora GPI e ajuda a identificar com precisão as células afetadas. Com relação ao tratamento, houve um grande avanço nas últimas décadas. No caso, o principal medicamento utilizado atualmente é o eculizumab, que é um anticorpo monoclonal que bloqueia a ação da proteína C5 do sistema complemento. E ao impedir essa etapa da cascata, o fármaco vai evitar a destruição das hemácias e reduzir significativamente as crises de hemólise e os riscos de trombose. Isso não só melhora os sintomas, mas também vai aumentar a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes. Em alguns casos mais graves ou refratários, pode ser considerado o transplante de medula óssea, que é o único tratamento potencialmente curativo, embora seja indicado apenas em situações mais específicas. Agora eu vou começar falando sobre as anemias enzimáticas, mais especificamente sobre a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. E a deficiência de piruvato quinase. Antes de entender cada uma delas, é importante lembrar que o glóbulo vermelho, a hemácia, é uma célula bem diferente das outras do corpo. Ela não tem nem núcleo, nem mitocôndria. Isso significa que ela não consegue produzir energia de forma comum usando oxigênio, como as outras células do corpo. Então, para sobreviver, ela depende de duas vias metabólicas específicas. A via glicolítica, que gera ATP, que dá energia para a célula, e a via das pentose-fosfato, que produz NADPH, uma molécula essencial para proteger a hemácia contra o estresse oxidativo. Quando há alguma falha em alguma dessas enzimas dessas vias, o eritrócito não consegue manter o seu equilíbrio energético, nem se proteger de danos, e acaba se rompendo antes do tempo. E é isso que chamamos de hemólise. E é por isso que essas doenças causam anemia hemolítica. Sobre a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, ela é de longe a mais comum das anemias enzimáticas. Ela ocorre por mutações no gene da enzima localizadas no cromossomo X. Por isso, é uma condição herdada ligada ao sexo, atingindo principalmente os homens. As mulheres, no entanto, no geral, são portadoras e raramente manifestam sintomas. A glicose 6-fosfato desidrogenase é uma enzima da via das pentose-fosfato. Sua principal função é gerar NADPH, como eu já falei, que mantém o glutático reduzido, que é uma substância que protege o interior da hemácia contra substâncias oxidantes. Quando essa enzima está deficiente, os glóbulos vermelhos das hemácias ficam desprotegidas. Assim, qualquer situação que aumente o estresse oxidativo pode danificá-los, como o calor de uma infecção, certos medicamentos ou até alimentos como as favas. Esses agentes oxidantes danificam a hemoglobina, formando pequenos grumos, chamados corpúsculos de Heinz, que grudam na membrana da hemácia. O baço, então, reconhece essas células alteradas e as destrói. E é aí que ocorre a crise hemolítica. Durante essas crises, o paciente pode apresentar icterícia súbita, palidez, urina escura, fadiga intensa e, em casos mais graves, até queda acentuada da hemoglobina. Mas o mais interessante é que, fora dessas crises, o indivíduo pode viver normalmente, sem sintomas, e só descobrir o problema após um episódio desencadeante. No laboratório para o diagnóstico, o hemograma mostra reticulocitose, aumento da bilirrubina indireta, e no esfregaço aparecem hemácias como se fossem mordidas, que são resultados da remoção dos corpúsculos de Heinz pelo baço. O diagnóstico é confirmado por testes que medem a atividade da glicose 6-fosfato desidrogenase. E não existe um tratamento curativo, porque é uma alteração genética, mas o controle é simples. É evitar os agentes que desencadeiam a hemólise e tratar as crises de forma de suporte, com hidratação e, se necessário, transfusão. Agora, passando para a deficiência de piruvato quinase, que é considerada o segundo defeito enzimático mais comum dos eritrócitos. Essa doença é uma anemia hemolítica hereditária, transmitida por herança autossômica recessiva. Isso significa que para que o indivíduo manifeste sintomas, ele precisa receber o gene alterado tanto do pai quanto da mãe. Quem tem apenas uma cópia alterada normalmente é assintomático. Pode ser portador sem apresentar a doença de fato. A piruvato quinase é uma enzima essencial da via glicolítica, que é a principal forma de produção de energia dentro da hemácia. Ela atua na etapa final dessa via, transformando o fosfenol piruvato em piruvato, reação que gera a molécula de ATP. E o ATP é vital para o funcionamento das hemácias, dá energia para elas. Como os glóbulos vermelhos não têm mitocôndrias, eles dependem exclusivamente dessa via,
para a produção de energia. Portanto, quando há alguma deficiência de piruvato quinase, a produção de ATP cai drasticamente. Isso traz várias consequências para a célula. Sem energia suficiente, a hemácia não consegue manter o equilíbrio iônico da membrana, ou seja, não consegue controlar corretamente a entrada e saída de íons, especialmente o potássio. Ela perde potássio e água, fica desidratada, fica mais rígida e menos deformável. Essas hemácias endurecidas têm dificuldade para passar pelos pequenos vasos e acabam sendo retidas e destruídas no baço, num processo chamado de hemólise extravascular. Essa destruição contínua faz com que o organismo precise produzir constantemente novas hemácias, o que leva a um quadro de anemia hemolítica crônica compensada. Mas a intensidade dos sintomas pode variar bastante. Em casos leves, o paciente apresenta apenas anemia discreta. Muitas vezes, a descoberta é por acaso em algum exame de rotina. Já em casos mais graves, pode haver anemia acentuada, icterícia persistente, esplenomegalia e episódios de crise hemolítica, principalmente durante infecções. Nos recém-nascidos, a deficiência de piruvato quinase pode se manifestar logo nos primeiros dias de vida, com icterícia intensa, às vezes exigindo até fisioterapia ou até transfusão sanguínea. Do ponto de vista laboratorial, alguns achados típicos. O hemograma mostra reticulocitose, ou seja, aumento de hemácias imaturas, um sinal de que a medula óssea está tentando compensar a destruição delas. A bilirrubina indireta costuma estar aumentada, refletindo a hemólise, e a aptoglobina está reduzida. E no esfregaço de sangue periférico, pode ser observadas hemácias com espículas ou projeções curtas e irregulares, conhecidas como equinócitos, ou células em espícula. O diagnóstico definitivo é feito por meio da dosagem da atividade enzimática do piruvato quinase, geralmente por métodos espectrofotométricos. Esses testes medem a quantidade de ATP formada ou a taxa de consumo de substrato, revelando uma atividade reduzida da enzima. Em alguns casos, pode-se ainda realizar estudos genéticos para identificar a mutação específica. Quanto ao tratamento, ele é essencialmente de suporte. Nas formas leves, o acompanhamento clínico e o controle de sintomas são suficientes. Nos casos mais graves, podem ser necessárias transfusões periódicas de concentrado de hemácias para manter os níveis de hemoglobina adequados. Em algumas situações, indica-se esplenectomia, a retirada do baço, porque o baço é o principal órgão responsável pela destruição das hemácias defeituosas. Após a esplenectomia, a anemia costuma melhorar significativamente, já que as hemácias passam a sobreviver por mais tempo na circulação. A pirimidina 5-nucleotidase é uma hidrolase localizada nos lisossomas celulares, responsável pela degradação de nucleotídeos de pirimidina, que são derivados do RNA, durante a maturação dos eritrócitos. Essa enzima, ela catalisa a conversão de nucleotídeos de pirimidina em nucleosídeos, permitindo a sua excreção ou a sua reutilização. A deficiência dessa enzima é uma condição autossômica recessiva, que causa a anemia hemolítica não esferocítica congênita, que é caracterizada por pontilhado basofílico acentuado e aumento nas concentrações de nucleotídeos de pirimidina de forma intracelular dentro do eritrócito. E esse acúmulo, ele vai fragilizar a célula, vai afetar a sua estabilidade da membrana, tornando ela mais frágil, mais suscetível à destruição precoce no baço, o que caracteriza a anemia hemolítica crônica, Os sintomas variam de leves a moderados e incluem icterícia, esplenomegalia e a presença de cálculos biliares em alguns casos. Em casos raros, você vai ter a dificuldade de desenvolvimento neuropsicomotor e a dificuldade no aprendizado. Então, principalmente em pacientes que eles têm um caso mais agravado dessa situação, vai ter condições clínicas mais graves e vão afetar mais a qualidade de vida desse paciente. A pirimidina 5-nucleotidase é uma metaloenzima dependente de zinco, ativada por íons e inibida por metais pesados. Isso significa que a exposição ambiental ou ocupacional a metais tóxicos podem agravar a condição
ou interferir a atividade residual da enzima, exacerbando os sintomas clínicos, piorando, né? O diagnóstico é realizado por meio de exames laboratoriais específicos que identificam a atividade enzimática reduzida da pirimidina 5-nucleotidase nos eritrócitos, além de testes genéticos moleculares que detectam as mutações no gene, que é responsável pela codificação dessa enzima. A análise morfológica das hemácias também é feita em esfregaço sanguíneo e revela o pontilhado basofílico, que é o aumento dos basófilos, que representa, os restos de RNA não degradados. O diagnóstico diferencial inclui outras causas de anemia hemolítica congênita, como a deficiência de piruvato quinase e a esferocitose hereditária. Bom, o tratamento ele geralmente de suporte, incluindo ácido fólico para compensar a destruição aumentada das hemácias e um monitoramento clínico irregular, A pessoa vai ter que ficar realizando exames sempre. E em casos mais graves vai necessitar sim da transfusão sanguínea e vai ser uma coisa periódica. A esplenectomia pode ser considerada em pacientes com esplenomegalia significativa e hemólise intensa. Há aconselhamento genético também e é recomendado para as famílias afetadas, especialmente em contextos de planejamento familiar. As anemias hemolíticas hereditárias, sejam causadas por defeitos na membrana eritrocitária, como na esferocitose hereditária, ou por alterações enzimáticas, como a deficiência de G6PD e da pirimidina 5-nucleotidase, representam condições crônicas complexas que afetam diretamente a integridade e a funcionalidade dos glóbulos vermelhos. Embora tenham origens distintas, estruturais ou metabólicas, todas elas compartilham do mesmo mecanismo, que é a hemólise precoce, levando a sintomas como icterícia, fadiga e esplenomegalia. O diagnóstico preciso, baseado em exames laboratoriais específicos, além de testes genéticos, é essencial para o manejo adequado dessa condição. Felizmente, com o acompanhamento médico, medidas preventivas e tratamentos como suplementação de ácido fólico ou esplenectomia, muitos pacientes conseguem manter uma qualidade de vida e diminuir a progressão dessa anemia. O tratamento é individualizado e temos alguns exemplos. A esplenectomia é indicada a casos moderados de esferocitose, reduzindo a destruição dos eritrócitos e melhorando os níveis de hemoglobina. A suplementação de ácido fólico é recomendada para todas as formas de anemia hemolítica crônica, devido ao aumento da demanda eritropoética. Em caso de deficiência de G6PD, a principal medida é a prevenção, com a evitação de substâncias desencadeantes e monitoramento clínico em situações de risco. Do ponto de vista genético, essas doenças podem seguir padrões de herança autossômica dominante ou ligada ao cromossomo X, o que torna o aconselhamento genético fundamental para que essas famílias e futuros pais possam saber e, por exemplo, tomar cuidado com triagem neonatal e estratégias eficazes para reduzir complicações futuras e ajudar o manejamento nos primeiros anos de vida. Aqui estão nossas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.